Olá, boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um Podflex, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito comum para várias pessoas, que é sobre o tratamento da dor na coluna, né, vertebral. E aí eu estou aqui com a minha amiga Elisângela, que vocês já conhecem, recebendo duas pessoas muito especiais, autarquias desse assunto, que é o Dr. Coraci e também o Danilo, né? E aí eu vou deixar um espaço aqui para vocês se apresentarem, né? Falarem, começando aqui pelo Dr. Coraci, né? Sobre a área de atuação de vocês, pode ser? Pode ser. Boa tarde a todos. Então, Dr. Coraci Brasil, médico formado na UFAM, aqui na Federal do Amazonas, e fiz a Raiz. A Elisângela é da UFAM também. Da UFAM também, exatamente. Eu sou da UEA. Senti uma leve concorrência. E eu fiz a minha formação em ortopedia e cirurgia de coluna fora de Manaus. Eu fiz em Curitiba, em 3 hospitais lá. E voltei para Manaus em 2018. Né? Desde então, atuando aqui na área de ortopedia e cirurgia de coluna. Ah, sim. Então, isso é amazonense. Amazonense. Estava em Parintins. Um diazinho de boi só para descontrair, de estar de férias e voltar. O boi tá ruim. Melhor não falar sobre isso. Não falar de boi, não. Falar de lombar. E o Danilo? Boa tarde a todos. Obrigado. Primeiro a Deus, quero agradecer pela oportunidade. Dr. Coraci, meu amigo, parceiro aqui, que veio aí nos prestigiar, Raquel, Elisângela. Eu sou de Manaus mesmo, né? Na verdade, sou do interior do estado, vim para Manaus. Só o nome que é da França, Danilo França, meu nome de guerra aí, desde os meus tempos de quartel. Eita. E daí nós viemos para Manaus com 8 anos e aqui nos estabelecemos, né? Então, somos da região, somos da terra, estamos aqui. Comedor de farinha. Minha formação marketing, né? Nada a ver com a área de medicina, Nossa. Mas trabalho na área da saúde já há muitos anos. Comecei lá em 97 na indústria farmacêutica e daí vem então até quando chegou 2002 e começamos com uma PME. E eu lembro que quando eu estava iniciando na auditoria, tu já estava lá há muito tempo, inclusive me passando alguns bizus. É verdade. Conheço o Danilo há muito tempo, né? Já nos conhecemos há bastante tempo mesmo. Então, assim, o mercado de OPME é apaixonante. Eu falo que para quem não está, quer entrar. E quem está já dentro, não quer sair, né? Porque seja na área da auditoria ou como fornecedor, aí eu já não vou falar tanto do médico em si, porque é uma área que ele mesmo já escolhe, né, por ser um cirurgião, né, então se ele opta por fazer a parte de coluna, a especialização ou uma outra área mais específica também da área de cirurgia, mas é uma área em si, o mercado de OPML é um mercado apaixonante, é gostoso, cativa e conquista. E ele é bem desafiador também, né? Muito. Uma coisa assim que a gente percebe, falando sobre a PME na realidade, em relação ao mercado, é como é difícil, e você conhece muito melhor do que eu, muito difícil você encontrar já profissionais até para a área ali da auditoria, né? Sim. De cotação, processo de negociação, de faturamento, que entenda disso, né? Porque a gente sabe que nós não temos uma padronização. Não. Então, os nomes são diferentes, né? As indicações são diferentes. Então, por a gente não ter essa padronização, acaba que ocorre muito mal entendido na hora das avaliações, né? Mas a gente vai chegar lá, né? Vamos chegar lá nessa parte, falar sobre isso. Vamos aqui resgatar o nosso tema principal, que é o tratamento da dor, né, doutor? Eu estava até, né, me antecipando ao pod, lendo algumas coisas e vi uma informação que mais de 80% da população, em algum momento da vida, referiu dor na coluna. Exatamente, né? Exatamente. A gente chama de dor axial, né? A dor na coluna, no segmento da coluna em si. Que pode ser na região cervical, na região dorsal, na região lombar. Geralmente a dor lombar é a mais comum. Eu tinha até comentado outro dia com um colega que, dentre as queixas da medicina, não fala só da ortopedia, mas da medicina no geral, é uma das queixas mais comuns, ali junto com a dor de cabeça e outros tipos de dores, né? E a dor na lombar, ela pode acometer até mais de 2/3 da população. Então, realmente é acima de 65%, 70%, uma incidência muito alta. É praticamente dizer que a gente vai ter uma dor nas costas ao longo da vida. Em algum momento. É praticamente dizer isso. Estou com dor na costa agora. Exatamente. Inclusive agora. Ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia, com a questão de computador, né? A questão do trabalho industrial, de toda essa questão postural, isso aí vem muito mais ainda. Essas são as principais causas, então, dessa recorrência, doutor? Hoje em dia, assim, a gente não pode falar só dessa questão postural, isso é multifatorial, né? Entendi. Porque existe o processo natural de envelhecimento.
do corpo. Assim como envelhece a nossa pele, envelhece todo o resto, a coluna também envelhece, o disco envelhece, né, os ligamentos, os tendões, os músculos que fazem parte da estrutura da coluna, e tudo isso vai cursar com dor, né? Quando a gente fala de dor, na verdade, a gente tem vários tipos de dores, né? A gente tem a dor por uma lesão, né, e tem uma dor neuropática por uma lesão do nervo, e tem uma dor que não é propriamente por uma lesão, mas uma percepção da pessoa de ter mais dor, como é o caso da fibromialgia, né, que é muito... Hoje em dia está cada vez mais falando sobre a fibromialgia. Né? Exatamente. Até E aí, aproveitando, né, esse tema fibromialgia, cresceu muito o diagnóstico dessa patologia, sim, né? Que até pouco tempo atrás ninguém nem sabia o que era fibromialgia. Então, hoje se fala muito sobre isso, se coloca algumas particularidades, alguns tipos de tratamento para fibromialgia. E a procura no seu consultório hoje para esse tipo de problema é muito incidente? Acontece as duas coisas, né? Acontece o paciente que não tem propriamente um diagnóstico, ele tem dor na coluna, na verdade, assim, dor nas costas, onde ele imagina que ele tem algum problema sério na coluna, porque ele sente realmente bastante dor. E tem aquele paciente que já vem de um acompanhamento, já passou com um reumatologista ou com outro médico, que levantou uma suspeita de fibromialgia e também veio por uma avaliação propriamente da coluna para ver se é realmente algo estrutural, porque a gente precisa fazer essa diferenciação, né? Porque a fibromialgia ela é um diagnóstico de exclusão, digamos assim, né? Quando a gente fala fibromialgia, dor na região muscular, na região das fibras, né? Então o paciente, né, o critério diagnóstico, na verdade, são critérios sintomáticos, clínicos, né? Não são critérios de exame, né? Um diagnóstico por imagem, não é isso. Né? O paciente tem aqueles sintomas, ele faz exames laboratoriais, faz outros exames de imagem, você não encontra dados suficientes, digamos assim, orgânicos para dizer que a dor vem por causa daquele problema, mas ele tem os sintomas típicos de pontos dolorosos ao longo do trajeto da musculatura da coluna, né? Existe até uma figurinha de dor que você encontra fácil no Google, né? A figura da dor da fibromialgia. Você digita lá no Google, você encontra, eu mostro sempre isso para o paciente, e muitos pacientes nunca nem viram isso. E aí, quando eles veem a figura, eles se identificam logo. Nossa, eu realmente sinto dor nesses pontos aqui. E nunca tinha parado para pensar sobre isso. E, na verdade, é uma percepção de que ele tem de algo doloroso, mas que muitas vezes a gente não identifica nesses exames. E aí vem para eu fazer essa diferenciação, né? Um paciente que, eu tenho esse exame aqui de ressonância da coluna, aqui diz que eu tenho um disco gasto. Mas aí você vai avaliar o paciente, não tem essa relação direta da dor dele ser por conta daquele disco gasto. Né? Ele tem dor em outros pontos, tem outras dores articulares, e a gente faz essa diferenciação e ajuda, inclusive, a direcionar o tratamento, porque aí vai para um tratamento não só médico, mas também psicológico. Né? Tem uma questão ambiental e psicológica envolvida para esse paciente. É muito mais complexo, né? Muito mais complexo. Não é a questão, como é que eu posso dizer assim, tecidual, né? Orgânica, porque aí é que vem a questão da dor na coluna, porque a gente pode ter a dor por realmente uma lesão, né? Uma lesão... fui me abaixar para carregar um peso e aí senti aquela fisgada. Sofri um acidente e tive a dor. Provavelmente esse paciente teve uma lesão tecidual. Ele fez um estiramento da musculatura lombar, ele fez um aumento da pressão do disco e causou dor discogênica, né? E o excesso de peso contribui para isso? Sim, exatamente. Essa é outra questão, né? Por que a gente coloca como multifatorial? Porque tem um processo genético, né? Se a gente tem um bebê, uma criança que nasceu com um membro mal formado, por que o disco não pode ter sido mal formado também? Né? Por que aquela vértebra também não se mal formou? Isso acontece, a gente encontra isso em exame de imagem. E se ele já tem uma questão congênita de malformação ali do disco, aquele disco vai se desgastar mais rápido, né? Já que eu peguei paciente com 19 anos com hernia de disco, muito pouco comum, mas já peguei. Né? E essa questão genética, existe a questão postural do dia a dia, porque uma postura ruim, você vai causar mais sobrecarga na coluna, mais sobrecarga no disco. Exatamente, todo mundo já ajeita a postura já. Deixa eu me ajeitar aqui. A gente tem que olhar o celular assim agora. Exatamente. E a questão do excesso de peso é uma coisa bem óbvia, né? Se você imaginar que você tem a estrutura da coluna, das vértebras dos discos, que estão ali tensionadas por tendões e ligamentos, que você tem a musculatura dorsal aqui para ajudar a manter o seu alinhamento, mais peso nessa parte da frente, mais esforço na coluna, é invariável. Então isso leva ao maior desgaste e sobrecarga no disco, e leva a maior degeneração e futuramente artrose.
É algo diretamente proporcional isso daí. E aí a gente vem na questão da falta de atividade física. Porque quando a gente fala da atividade física, do exercício físico, a gente imagina não, porque como de uma forma geral é importante a gente fazer atividade física pela questão cardiovascular e tudo mais, mas não é só isso, né? Porque o disco em si, ele não recebe diretamente sangue. Ele se alimenta, digamos assim, por difusão. Então o disco ele precisa do movimento, porque é o movimento que faz aquela pressão hidrostática, que já é física e química lá do ensino médio, né? Esse movimento que faz a pressão hidrostática faz com que os nutrientes entrem no disco. E aí ele se desgasta de forma mais demorada, desacelera esse processo. Sim, porque ele continua tendo vida, né? Exatamente. Já que ele não recebe uma Ele precisa do direta. movimento, e o movimento só vem com a nossa atividade física. Né? Exatamente. Por isso que o movimento, para você manter as articulações... Mesmo sentido. Né, funcionando perfeitamente, te obriga a isso, né? Se você é o tipo da pessoa sedentária, para quem trabalha, por exemplo, no distrito, né, que só tem um tipo de movimento, né, para quem trabalha na linha de produção. Por isso que as pessoas desenvolvem muito Lé, né? Acho que é esse o pé. Você está ali naquela mesma posição, quase que diariamente. Quase não, diariamente, todos os dias, né? Ou seja, é um potencial candidato a ter uma doença degenerativa. O disco ele é uma fibrocartilagem, né? Assim como cartilagem do joelho, cartilagem do tornozelo. Então, mas também o uso em excesso provoca, né? Exato. Ou seja, tem que haver o equilíbrio, né? Tem que haver o equilíbrio aí para... Principalmente o equilíbrio do peso ideal, né, da pessoa com a atividade. Não fazer aquele overuse que a gente chama, né? Sobrecarregar demais a articulação. E assim, uma atividade física sem orientação. Ela também pode ocasionar esse tipo de problema ou prejudicar mais, porque a gente vê hoje os pseudos coaches de postura, personal, né? De treinamento físico, de condicionamento físico. A gente encontra várias pessoas que muitas vezes não têm formação nenhuma, né, e que aí trabalham com situações que suplementos, outras coisas que não têm, muitas vezes, até comprovação científica, né? E aí geram outros tipos de situações. Mas já que a gente está falando de dor, uma pessoa hoje que ela já tem algum tipo de problema, e muitas vezes ela vê na atividade física uma possibilidade de minimizar essa dor, mas ela busca isso sem orientação. O que pode causar? Primeiro, a orientação médica para identificar o que está acontecendo com ela. Né? Porque, por exemplo, não adianta eu colocar uma pessoa que está com sobrepeso, que já tem uma degeneração do joelho, uma degeneração do tornozelo, e colocar ela para correr, para perder peso. Não vai dar certo, ela vai ficar com dor, ela não vai conseguir se dedicar ao tratamento. Então tem que ter essa individualidade. Né? Eu converso com bastante pacientes que, eu resolvi começar a atividade física. Ele entra num treino funcional, onde ele tem lá pessoas que estão 2 anos no funcional, que já chegaram no seu peso ideal, e ele que está voltando para a atividade física depois de 5 anos sedentário. Não tem como, ele não vai conseguir ter a mesma carga de treino com uma pessoa normal. Né? Então ele tem que ser individualizado isso. Primeiro, identificar se ele tem alguma patologia que possa estar contraindicando algum treino. Né? E em relação mais especificamente à coluna, a gente tem essa questão do exercício. Eu acho que a principal questão precisa fortalecer a parte dorso-lombar para ganhar músculo nessa região, e a parte abdominal, que são os estabilizadores da coluna, né? Para você manter um bom alinhamento da coluna e tirar a carga do disco e jogar para o músculo, que é o que a gente consegue mexer. A gente não consegue desacelerar, a gente não consegue reverter o processo de desgaste do disco, né? A gente consegue jogar a carga para a musculatura, e isso diminui a carga no disco e desacelera o processo de desgaste. É como se fosse um pneu do carro que está sendo gasto e não pode trocar esse pneu, tem que andar com esse pneu. Se deixar, ele vai prejudicar o amortecedor, vai prejudicar a suspensão. E o que é isso? São as vértebras, é causar artrose. É uma similaridade que eu costumo usar isso no consultório, né? Para o paciente entender melhor. Né? E o exercício, em relação ao exercício, aí o paciente vem procurar assim, mas eu posso fazer academia? Individualizando pode, porque qual que é a ideia que tem que ficar? Ele tem que ter cuidado com o extremo do movimento com carga. Por exemplo, eu vou me abaixar em flexão do tronco. Não posso pegar uma carga muito pesada. Sim. E aí você tem estudos de ergonomia que falam isso, né? A ergonomia, na verdade, é uma área gigantesca, né? Você tem a ergonomia do trabalho, você tem a ergonomia do dia a dia, e isso se inclui também na questão dos treinos físicos, né?
Mas se você se abaixar e levantar frequentemente, flexionando o tronco, várias vezes ao dia, isso já desgasta a coluna. Se você carregar peso acima de 10 quilos 2 a 4 vezes por dia, já pode ter algum grau de desgaste na coluna. E qualquer quantidade de vezes durante o dia, isso logo ao longo de vários meses, né? Acima de 20 quilos você já vai ter um desgaste também na coluna. Então o limite, entre aspas, seria 20 quilos. Mas isso varia dependendo de outros estudos de ergonomia. Em 10 quilos ao dia, eu me lembrei das mães. Não, Exato. exatamente isso que eu ia comentar, porque aqui eu já estou fazendo as contas. O meu filho, ele tem 13 quilos, Exato. né? A mãe dele tem ali uma escoliose, ou seja, a mãe dele fica carregando esse peso de 13 quilos todo dia, vai virar paciente Tá sentadinho no do Dr. chão, eu vou lá Paraci. pegar, né, e carrega. Não, e a própria criança, né? É. Essa fase de 1 ano e meio a 3 anos é uma fase que, embora a criança ela já saiba andar, mas ela ainda exige muito, né? E aí, geralmente, e até aconselhável que a criança tenha mais de 10 quilos nessa fase. Ela não vai Sim, ter não menos tem de 10 como. quilos. E- Né? E a gente, como mãe, a gente tem essa perspectiva de querer sempre estar com a criança no colo, de querer proteger, mas a gente sente isso, esse impacto. Sim, claro. Né? A E gente não- vai De sentir. preferência, sentar no sofá, pedir para ela vir até você, né? Ou na hora de se abaixar reto, sempre com a coluna na posição ereta, né? Estabilizada. A questão é a flexão do tronco, né? Que vai ser mais uma danoso. coisa também, doutor, que eu estava pensando aqui agora, né? Que eu fico também falando ainda sobre filho, observando a postura do meu filho, né? E aí ele tem 2 anos, mas ele é aquela criança mais assim, né? E eu fico atenta, porque como eu tenho, né, desvio de coluna, eu já fico olhando para ele pensando, tomara que esse menino não tenha. A gente tem que fazer alguma coisa para fortalecer Sim. justamente a musculatura dele, né, É. da região abdominal, aquilo que o senhor estava falando, que é a prevenção mesmo, né? Você fortalecer a musculatura, a base, para poder dar um alívio ali para a coluna, né? Exatamente. Hoje em dia a gente observa muito, vem muito no consultório também, jovens com essa questão postural, né? Uhum. Porque se você imaginar que eles ficam também num turno de aula sentados ali Sim. mais de 4 horas, Sim. infelizmente... Os estudantes de medicina, né? Exatamente. Concurseiros também, né? Sim. Sem falar na carga horária de trabalho também, Sim. né? Da população. Geralmente de 6 a 8 horas sentado do computador. Então, qual que é a tendência? A tendência é baixar o tronco, projetar o ombro para frente, né? Não faz fortalecimento da lombar, porque, na verdade, no dia a dia, a gente não costuma fazer... vou para academia. O que o homem vai fazer? Peito, braço, Força. perna pula, Vai fazer força. né? Quem que vai fazer um Ontem nadador, eu treinei super- perna, ontem eu treinei perna. Quem que vai treinar dorso lombar, abdominal? Nem Nem lembra tanto, que nem tem lembra. coluna. Exatamente. Então não tem essa lembra. questão de estabilizar e acaba causando esse desequilíbrio, né? Uhum. A musculatura do peitoral encurta ou hipertrofia demais, mas aí não ganha o dorso suficiente e fica desequilibrado. E aí esse desequilíbrio pode causar tanto a dor muscular como sobrecarregar a coluna. Nossa, é muita coisa, É muita né? coisa para se falar, né? E aí, falando sobre dor, né, justamente o tratamento agora, né? Sim. A gente sabe que não é um único tratamento, como o senhor está falando, tem toda uma questão, avaliação individualizada, e aí, para cada caso, um tipo de tratamento específico, né? Isso. Vamos falar sobre os tratamentos? Vamos que o Danilo tá agoniado aqui já. O senhor está indo muito bem aí. O Danilo tá ansioso. Ele quer falar do material. Você está muito Não. bem aí. Acho que é importante na avaliação também a gente observar certas coisas em relação à dor lombar, né? Que acho que a população também fala muito disso. Existem alguns sinais que são de alarme, né? Sim. Primeiro a gente diferenciar, porque dor nas costas pode ser muita coisa. Pode nem ser algo propriamente da coluna, pode ser algo de órgãos abdominais, pode ser algo renal, né? Cálculo renal, por exemplo, pancreatite e diversas outras coisas, né? E alguns sinais de alarme seria o paciente, primeiro em relação à dor, né? O tempo que dura uma crise de dor lombar, geralmente é um tempo inicial de até uma semana, vamos colocar assim. Porque os livros falam que pode durar até 3 dias uma crise, mas no dia a dia a gente observa que uma semana geralmente é um tempo razoável. Mesmo para aqueles casos que a gente suspeita que seja só uma dor muscular, né? E aí a gente introduz inicialmente, o paciente teve um evento, fui me abaixar, senti uma dor, começa a medicação, né, com anti-inflamatórios e tudo mais, relaxantes musculares, repouso, e ele vai melhorando. A grande questão da dor nas costas, e é interessante falar sobre isso, é que ela não melhora de uma vez.
né? O paciente fala muito isso. Ah, eu fui na emergência, fiz remédio na veia e a dor não passou. Aí eu falo, realmente não vai passar de uma vez. E fora Ela vai aquele dar um alívio. Sintope de analgésico. Ela E vai aí, dar um alívio né? temporário. Você vai manter a medicação por mais dias e ela vai melhorar um pouquinho a cada dia, mas ela não vai sair da crise de uma vez. E aí, assim, os sintomas que seriam sinais de alarme, né, pra gente, seria a dor noturna, seria a febre, seria a dor que não está passando por mais de 6 semanas, que aí já não é mais uma dor aguda. Até 6 semanas, dor aguda. 6 a 12 semanas, subaguda, acima de 12 semanas, vira crônica. E aí a dor crônica a gente tem que ter um alerta a mais ali para saber o que está acontecendo, né? E está apresentando outros sintomas que não relacionados à dor nas costas, né? Ah, tenho dor em outras articulações, tenho sintomas, lesões na pele que não condizem muito bem com um problema só da coluna, que ele pode ter um outro problema que aí tem que ser investigado também, né? E aí vem a grande questão, que é a dor lombar e a dor ciática, a dor irradiada, né? Que é muito comum a gente pegar também no consultório, eu tenho dor na coluna, dor lombar, e ela irradia para as pernas, né? Aí a gente tem que avaliar. Ela anda. Essa dor anda. E fica formigando, É. né? Parece que está alteração de sensibilidade ali de frio, calor, porque aí pode ser algum grau de compressão de raiz nervosa. Isso que aí pode já é a dor acontecer, neuropática. inclusive, na gravidez também, né, doutor? Na gravidez a gente pega modificação tem duas questões, exatamente. Tem a questão da modificação da pelve, da adaptação, né, que você tem a angulação ali da pelve em relação à lombar, né, e também a abertura, né, do anel pélvico, por conta da adaptação para o parto mesmo. E tem a questão do aumento do volume abdominal, que é o mais peso, que força mais ainda a coluna. Então, já peguei algumas pacientes no início da gravidez que já tinham doença na coluna antes, doença discal, e que já vinham conversar, e aí, o que eu vou fazer? Eu falei, infelizmente vai sentir dor, né, por conta disso que eu acabei de falar, e porque a gente não vai conseguir te tratar direito. Sim. Não vai conseguir fazer uma fisioterapia adequada, não pode tomar anti-inflamatório na gravidez, na maioria das vezes. Analgésico também é bem restrito. E aí fica com esse problema. E depois do parto e tudo mais, aí vai conseguir tratar melhor, né? Principalmente com a parte fisioterápica, nem tanto ainda com a medicamentosa, né? Por conta da amamentação. Então, a gente tem, primeiro, uma avaliação bem detalhada, né, da situação do que você pode ou não fazer, e depois a identificação de qual é o tratamento mais indicado para cada caso, né? Exato. Primeira coisa, tá com essa dor que não está passando, e essa dor, às vezes, não é só na lombar, irradia para a perna, tem que procurar o profissional, né? De preferência, cirurgião de coluna, né? Especialista em coluna, de preferência que seja membro da sociedade, que fez a prova de título, né? Como eu, fiz a prova de título da Sociedade Brasileira de Coluna, né? Que tem esse respaldo, para identificar, né? Que a gente vai usar a mão, não tem jeito, não só do exame clínico, né? Fala, não, realmente a sua dor que irradia para a perna é uma dor que pode ser uma dor de raiz nervosa, uma dor radicular. Então, isso pode ser sim uma hernia de disco. Ou se não uma hernia de disco, mas uma compressão do nervo por algum motivo. Doutor, né? Mas que mais o senhor utiliza para o senhor ter a finalização desse diagnóstico? O exame padrão ouro para a gente, nos casos de dor, por degeneração no caso, né, que não teve um trauma associado, é a ressonância. Ele é o padrão ouro para a gente ver disco, para a gente ver compressão de nervo e esse comprometimento, ressonância de coluna lombar. Né? Nos casos que a gente precisa avaliar que o paciente, uma suspeita de escoliose, um desalinhamento da coluna, desalinhamento postural que a gente vê no consultório, né, na avaliação do exame físico, tem que fazer também um raio-x, para a gente ver essa questão do alinhamento. E a tomografia está reservada para aqueles casos que a gente vê que tem alguma coisa mais no osso. Fez um raio-x, viu que uma vértebra está deslocada, né, teve um trauma associado. Será que teve uma fratura? Aí, nesses casos, a tomografia vai dar mais detalhes ósseos do que só o raio-x e dar mais detalhes ósseos em relação à ressonância também. Então, vai ter que precisar do médico realmente para fazer essa avaliação de qual que é o exame mais indicado. Mas, na grande maioria das vezes, nas causas degenerativas, que só tem dor e não teve trauma associado, a ressonância é o padrão ouro, para avaliar de disco e tudo mais. E tratamento cirúrgico para esse tipo de problema? Né? Dessa dor mais recorrente, dessa dor que vira crônica, que não passa de jeito nenhum, nem com os analgésicos mais potentes, né? É justamente quando a gente pega um paciente com a dor crônica, a gente vai identificar de onde vem a dor, né? Essa dor vem do disco, e se vem do disco é só porque o disco gastou,
ou porque fez uma hérnia e está encostando no nervo que vai para a perna. Então, a primeira coisa é definir: o paciente tem só dor lombar, ele tem dor que irradia para as pernas, ou ele tem dor que irradia para uma perna e essa dor é porque está com compressão do nervo. Que isso vai mudar totalmente o nosso tratamento, entendeu? Ele só tem uma dor lombar. Essa só dor lombar é muscular, é postural, que a gente chama de mecânico postural, né? Ou é porque o disco gastou e gastou também a vértebra, fez uma artrose. Nesses casos, a grande maioria das vezes, o tratamento ele é não cirúrgico. Ele é conservador, que a gente chama, né? E aí ele vai fazer um tratamento que eu também chamo de multifatorial. Assim como a gente tem causas multifatoriais, o tratamento ele tem que entender também que são várias coisas, não é só uma coisa. Né? Porque a gente fala às vezes, vai para fisioterapia fortalecer a coluna. Não é só isso. Mas ele não entende que ele precisa perder peso. Ele não entende que determinadas atividades que antes ele fazia em casa e ele conseguia fazer tranquilamente, agora ele não consegue mais. Porque o que é muito comum a gente pegar? Agora é só varrer a casa e passar um pano que eu fico com dor nas costas. Que já é aquela senhorinha com mais de 50 anos, que quando ela tinha Mais 35... de 60. Quando ela tinha 35... Estica um pouco essa corda aí, por favor. Quando ela tinha 35 anos, 30 anos, ela fazia e tirava de letra, e agora ela não consegue porque a coluna já está gasta. Sim. Não é a mesma coluna de antes. Aí eu falo para o paciente isso: você mesmo vai identificar no dia a dia que determinadas coisas você não consegue mais. O homem fala, não consigo mais trocar o garrafão porque sinto dor. Não consegue. E você vai ter que evitar. Porque se você não evitar, você vai ter crise de dor. Né? Então essa é a primeira coisa, ele tem que mudar os hábitos do dia a dia, entender que ele tem um problema na coluna que ele tem que tratar e que o dia a dia faz parte do tratamento, a postura, né, as atividades que ele faz, às vezes no trabalho também. Mas o meu trabalho antes eu sou mecânico, me abaixo, levanto, pego o peso, não dá. Se a coluna já gastou, não tem como, temos que adaptar isso daí. Isso a gente vai ajustando, né? Mas a grande maioria das vezes é conservador. Agora, se o paciente já tem uma dor que irradia para as pernas, aí tem que abrir um olho a mais. Saber se realmente é um grau de compressão do nervo ou não. Que aí o nosso objetivo vai ser liberar esse nervo para melhorar a dor na perna. E aí a gente tem várias formas de atuar nisso daí. Né? Uma das coisas que a gente pode fazer, né, em relação ao paciente, estou fazendo de tudo, né? Emagreci, mudei minhas atividades, estou fazendo atividade física, estou fazendo a fisioterapia, mesmo assim não estou alcançando aquele resultado que eu gostaria. Né? E ainda tenho dor. Continuo com dor. Aí a gente avalia, não é cirúrgico, mas ele tem realmente um grau de desgaste. Aí a gente tem a opção dos bloqueios lombares, né? Que são as infiltrações que a gente fala tanto, né? Que é aquele paciente que tem dor crônica já. Que a gente vai atuar justamente nisso. A gente vai com um dispositivo, né, uma agulha, uma cânula, vai alcançar aquela região da coluna que tem o grau de degeneração. Aí tem os diferentes tipos de bloqueio, né, que pode ser na articulação da vértebra, que a gente chama de faceta, e pode ser também nos nervos que passam ali na coluna. A gente pode bloquear esses segmentos para dar um alívio na dor, né? Porque muitas vezes, apesar de ser um tratamento de dor, você não está curando o paciente, né? Você está minimizando, você tá minimizando o sintoma. Porque o desgaste vai continuar lá, o que já aconteceu não tem como reverter. Só que você consegue dar qualidade de vida para o paciente e consegue, às vezes, dar um ânimo para ele, para o tratamento que ele já não tinha mais. Um exemplo, o paciente está fazendo o tratamento certinho, não está tendo uma melhora da dor tão considerável e não está conseguindo se dedicar à fisioterapia tanto quanto ele deveria. Você faz o bloqueio, melhora a dor já na primeira semana para ele, ele consegue fazer melhor a fisioterapia, ele consegue se dedicar melhor para a atividade física e perder mais peso. Então você consegue restabelecer mais o funcional dele. Você consegue mexer com a questão psicológica também dele. Mudar a chavinha na cabeça. Porque de repente ele acha que aquela dor ele vai morrer com ela, do jeito como ela está, e que ela só tende a piorar, porque já tentou de tudo, não consegue avançar. E a duração desse procedimento? É um procedimento rápido? É um procedimento que tem algum tipo de risco, como qualquer procedimento médico? Do ato em si, né? Os bloqueios, como funciona? Olha, é um procedimento realmente tranquilo, né? Graças a Deus. Eu tento falar para aproximar o paciente de entender o procedimento, né? É como se fosse realmente fazer uma injeção na coluna, uma infiltração, né? Onde a gente vai com uma cânula um pouco mais calibrosa, por isso que eu prefiro fazer tanto com anestesia local, com o paciente um pouco mais sedado, né? Para não se incomodar tanto, nem ficar mexendo na hora do procedimento, né? Precisa de um exame de imagem, pode ser um raio-x no centro cirúrgico,
ou numa sala de hemodinâmica, né, um arco em C. Pode ser feito também com ultrassom, tem colegas que fazem já com ultrassom hoje em dia, para a gente poder localizar se a agulha está no ponto certo. Para poder Né? posicionar aonde realmente é o foco Precisa da dor. fazer o bloqueio da dor. E a durabilidade dele, do procedimento em si, vai depender da quantidade de níveis a serem mexidos, né? A serem bloqueados. Né? Geralmente, para 2 a 4 níveis lombares, que é a maioria das vezes, demora em torno de 30 a 40 minutos. Então, é um procedimento rápido. Né? E o paciente interna faz, se recupera da sedação em 30 a 60 minutos e vai para casa. Né? Onde já tem um grau de melhora da dor no outro dia, já sente melhor. Né? A gente já havia comentado antes sobre a fibromialgia, né? Eu tenho particularmente 1 ou 2 pacientes que por conta da fibromialgia em si, né, a fibromialgia tem a questão da dor muscular e tudo mais, mas tem também um componente na coluna, tem degeneração na coluna. E ela faz fisioterapia, faz tudo direitinho, mas ainda assim tem dor crônica. Sim. E o bloqueio é o que dá uma qualidade de vida assim, para ela. Então, assim, pelo menos 2 vezes por ano me procura para fazer de novo o bloqueio. Pois é, o que eu ia perguntar era exatamente isso. A periodicidade é algo em torno de 2 vezes ao ano para a maioria das pessoas? Na verdade, a maioria dos pacientes eu acabo fazendo até 1 vez por ano. Mas eu tenho alguns particulares pacientes assim que querem, na verdade, fazer mais por conta de se submeterem a outros tratamentos e não conseguirem tanto resultado. E acabam fazendo mais de 1 vez por ano. Mas em relação ao corticoide, como a gente usa o corticoide como anti-inflamatório e o anestésico para fazer esse bloqueio, não é muito bom a gente repetir corticoide em menos de 3 meses, né? 3, 4 meses. Então, eu falo para o paciente e a gente esperar pelo menos 3, 4 meses para repetir esse procedimento. Entendeu? E a maioria acaba fazendo com mais tempo, mais de 6 meses. E depois do bloqueio, qual é o procedimento seguinte que é mais utilizado? Em relação ao bloqueio também é importante saber que é um protocolo, não é só fazer o procedimento e acabou. Porque isso pode fazer o paciente voltar a ter dor mais rápido. Né? Eu falo para o paciente, como é que é a tua situação de vida atual? O meu trabalho é assim, assim, assim. Aí eu vejo que o trabalho dele, de certa forma, pode estar influenciando ou mesmo o dia a dia dele na dor. Né? Então eu vou falar o seguinte, olha, o protocolo a gente vai fazer o bloqueio, mas você precisa mudar o seu estilo de vida e, se for o caso, até se afastar do trabalho, para que você se dedique de 6 a 8 semanas ao tratamento. E só no final desses 6 a 8 semanas é que a gente vai poder realmente entender o quanto o bloqueio foi benéfico para você. Eu vou considerar um bom resultado se você melhorar 50% da tua dor, mas só no final da fisioterapia dessas 6 a 8 semanas. Então, a gente vai fazer o bloqueio, vou te encaminhar para a fisioterapia por 2 meses, você vai voltar comigo. Se você tiver melhorado 50%, eu vou considerar que você teve um bom resultado. Então, quando a maioria faz isso, né, ou se afasta das atividades, se dedica ao tratamento, depois do bloqueio, naquele intervalo de 1 mês e meio, 2 meses, a grande maioria melhora. Aquele paciente que faz o bloqueio, melhorou na mesma semana, mas ele voltou para tudo fazer como era antes, pouco tempo ele volta a ter dor de novo. Então, o pós-bloqueio é muito importante. E aí, esse procedimento é um que a gente pode dizer que é o mais simples. O mais simples. Depois desse, o que a gente tem hoje em relação a esse avanço? Tem um upgrade ainda dele, que seria o bloqueio com a radiofrequência. Né? O Danilo também tem esse material, né, Danilo? Sim. Para apresentar. Que seria, na verdade, parecido, né? Mas a gente vai com uma cânula e, em vez de injetar a medicação, que é o que a gente faz no bloqueio medicamentoso, é como se a gente queimasse ali ao redor dos pequenos nervinhos que ficam entre as vértebras ali da coluna. Né? Que dá aquela sensibilidade do disco gasto, a sensibilidade da vértebra desgastada. E aí tem uma durabilidade, em teoria, maior, de 6 meses a 1 ano, porque demora para esse nervinho se regenerar novamente. Entendi. Né? Utiliza a radiofrequência ao invés do medicamento. Exatamente. E aí, é um upgrade dele. E aí, depois disso, tem que avaliar se realmente é um caso cirúrgico. Né? Se tem uma instabilidade da vértebra, se tem uma hérnia de disco, se tem que ser alguma coisa que tem que ser abordada para poder o paciente restabelecer a qualidade de vida. Né? E aí já entra na parte mais cirúrgica em si.
Que né? são as artrodeses. Tem a endoscopia, tem as artrodeses, né, hoje em dia, Qual a pra gente diferença diferenciar, né? entre a endoscopia Então, vamos e lá. a artrodese de coluna Quer por que o níveis, Danilo né? explique pra gente essa parte, doutor? Não, ele pode falar. Vou começar e o Danilo vai complementando. Né? Porque essa parte é mais técnica mesmo, na verdade, é mais, acho que o Dr. Coraci talvez seja a pessoa mais... A minha parte, assim, o que a gente faz? A gente fornece os materiais, né? Sim. Uhum. De acordo com a necessidade cirúrgica, de acordo com o que o paciente precisa tratar, se for de um nível 2, a gente faz a indicação. E, assim, curiosamente, ele falava dos bloqueios por níveis, né, a quantidade, que é um dos nossos hoje maiores desafios para aprovação, por exemplo, né? O médico, geralmente, ele solicita. Aí é uma guerra entre fornecedor e convênio, né? Que é a nossa luta hoje diária. Se ele solicita uma cânula, 2 cânulas, 3, 4 cânulas, 6 cânulas, dependendo do que ele realmente quer tratar, você acaba encontrando um desafio e uma dificuldade, porque o convênio muitas vezes é aquilo que a gente falava outro dia, Raquel, da falta de conhecimento por parte do auditor, né? Porque às vezes ele acha que com uma cânula somente, como ele falou, de 30 a 40 minutos você resolve o problema do paciente, né? Resolve ali o procedimento cirúrgico em si. Mas se o convênio não tiver a consciência ou assim, o discernimento de perceber que aquela quantidade ela é essencial para o tratamento, então, se ele puder autorizar as 4 cânulas, ou as 6, ou as 2, ao invés só de uma, facilita muito o trabalho do profissional médico, porque ele rápido consegue desenvolver o que ele precisa, né, e rapidamente o paciente também é liberado. Porque se autoriza só uma cânula, por exemplo, ele tem que sair dali de onde ele está e vai lá, e se houver alguma contaminação, alguma outra coisa, você perde. Então, pois assim, a gente que trabalha nessa parte de saúde suplementar já há um certo tempo, uma das coisas que a gente percebe é que geralmente a operadora e até os gestores hospitalares, eles se preocupam muito com a questão do custo imediato. Sim. Né, o custo direto, que seria o valor do material, né, que é o que a gente está falando aqui, o valor da cânula e tal. Mas existem outras variáveis que precisam ser verificadas, o tempo de permanência desse paciente no hospital, se ele vai ter algum tipo de contaminação que vai gerar o aumento da permanência dele, que vai fazer com que aquilo ali tenha algum impacto até na recuperação. Então, esses custos, eles precisam ser avaliados para que você tenha realmente uma análise correta e possa fazer a tomada de decisão. Com certeza. Que aí entra a questão técnica realmente, né? O que tem que ser analisado? O todo, não só aquele ponto ali que é a solicitação médica de imediato. Mas há quanto tempo esse paciente já está ali, muitas vezes, aguardando aquele procedimento? O próprio tempo do procedimento, né? Sim. Ele comentou de fazer, por exemplo, você imagina fazer 5 níveis lombares com uma cânula, onde você tem que fazer bilateral, ou seja, são 10 pontos de infiltração com uma cânula. Exato. É mais tempo do paciente em sedação, Sim. é mais tempo fazendo remédio, é mais remédio sedativo, né? Maior tempo vai demorar para o procedimento. Então, tudo isso também é gasto. Sim. E isso parece que não entra na conta, né? Pois assim, o que falta muitas vezes, no meu entendimento como fornecedor de material, é que os nossos hospitais, eles até sabem, na verdade, assim, o tempo mínimo ou o tempo máximo do paciente. Por exemplo, quando é um paciente de urgência, e isso a gente vive muito, né, no dia a dia. O paciente é internado porque precisa estar internado por uma situação crítica do momento, e aí há uma solicitação do OPME. E o convênio, às vezes, ele quer tratar aquele caso que é urgência como se fosse um caso eletivo que o paciente está em casa. Então, isso leva muito tempo. E isso para o paciente é ruim, para o hospital também é ruim, para o convênio é 2 vezes mais, porque ele está tendo um gasto ali mas quando aí, poderia ser reduzido. Falando do ponto de vista jurídico disso, por que isso muitas vezes acontece? Porque não existe hoje uma normativa que diga o que você tem que autorizar o procedimento completo. Porque hoje, o que fala a legislação em si? O procedimento de urgência, ele tem até 24 horas para ser autorizado. Mas teria que ter alguma coisa lá que dissesse que ele tem que ser autorizado na sua integralidade. E aí eu entro o material que foi solicitado, o honorário do médico, a equipe médica, ele tem que ser autorizado no todo. Sim. E isso a gente não vê. O que não a consegue operadora autorizar, às vezes, nem ela tudo. faz? Ela autoriza o procedimento, fica pendente a O análise honorário. do material, fica pendente o honorário médico, enquanto isso o paciente está lá, Exato. gerando mais custos, tendo todo um desgaste psicológico, porque você está internado, não é porque Sim. você quer.
né? Eu costumo dizer que você só vai para o hospital feliz por 2 situações. Uma, quando você vai ter filho, porque aí você vai esperando uma situação que é prazerosa, que é ter uma criança, e a outra, quando você vai fazer um procedimento de cirurgia plástica. Ninguém vai triste nesses dois Você vai casos. feliz, né? Fora isso, a gente não vai feliz, a gente quer sair o mais rápido possível. E aquele tempo de permanência ali, ele te fragiliza de tal forma que muitas vezes o paciente, ele já não quer mais, ele até pede a alta. Isso acontece muito. Ele pede para sair, porque pede literalmente para sair, né? Porque ninguém gosta de ficar dentro do hospital ali à mercê de uma situação que você não sabe qual vai ser o desfecho, o resultado. Risco de contaminação, Isso, né? Você o também, risco né? de uma série de Exato. situações. Crítico. E assim, normalmente são pessoas que estão na vida ativa, produtivamente, têm um trabalho, têm uma atividade, e aí eles se afastam porque estão com dor, e aí ficam ali uma semana aguardando a autorização de algo que, em tese, é o que a gente está dizendo aqui, é de urgência, porque você não está ali à toa, né? Não é uma coisa que você programa para fazer daqui a 21 dias, que é o que diz a legislação. Exato. Então, essa falta, muitas vezes, de sensibilidade ainda do legislador, que não finalizou essa parte, não fechou isso aí. Às vezes a gente vê até em liminares que são concedidas pelo judiciário, onde o juiz ele coloca lá, que seja autorizado o procedimento. Ok. E o material? E o honorário do médico? E o tempo que isso daí vai ser feito? Qual é o prazo que eu tenho para execução do procedimento? Não para autorização. Autorizar o procedimento digamos, a parte mais simples. Porque ninguém está discutindo que o paciente não tem dor. Você não vai discutir isso, você vai autorizar o procedimento. Agora, o que está composto ali naquela autorização é que é o problema. E aí é que começa o desgaste, né, entre a operadora, entre o hospital, entre o médico e o fornecedor, que é o que está ali, muitas vezes, tentando levar algum material que seja o que tem de mais moderno, o que tecnicamente é o que se utiliza mais. E hoje se trabalha muito com a questão da resolutividade. Então, não adianta você fazer um procedimento, muitas vezes, de uma forma que daqui a 3, 4 meses vai ter que fazer um reprocedimento, uma reoperação, algo do tipo. Então, eu vejo muito nesse contexto aí que falta essa parte, né? E aí a pergunta que fica, e quando nós mudaremos, né? Porque o nosso mercado, embora do norte, Manaus, a gente está um pouco atrasado. Se a gente for olhar assim a grosso modo, a gente está um pouquinho atrás ainda de grandes centros com relação ao próprio entendimento em si, né, do que é um procedimento cirúrgico, tempo de internação, porque hoje em dia o que a gente quer, nós como um todo, de interesse próprio, é que o paciente fique menos tempo dentro do hospital. Sim. Não é à toa que conceitos como Day Hospital vêm surgindo, Sim. né, a cada dia você vê uma nova clínica, né, crescendo esse segmento, porque é o tempo mínimo necessário que um paciente às vezes precisa, até mesmo para fazer um bloqueio, por exemplo, que não precisa de uma internação de 24 horas, dependendo do caso, ou não precisa de uma UTI, ou seja, quanto tempo menor possível dentro do hospital, melhor para ele, que daí ele sai. Mas muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, principalmente as pessoas mais leigas, né, do assunto, o termo medicina em si, da saúde, não tem muito conhecimento e acaba ficando à mercê. Aí não consegue não consegue recorrer juridicamente para viabilizar logo aquele processo, e muitas vezes cai no esquecimento. Quantas vezes, né, assim, a gente pergunta, e aí aquele paciente? Sumiu, desapareceu, porque muitas vezes também é um paciente do interior. Sim, é um paciente que muitas vezes ele desiste porque ele vê que, vamos usar assim uma palavra bem generalista, né, o sistema engole Sim, aquela situação, ele não consegue ir contra o sistema. São tantas situações, é o hospital que demora com autorização muitas vezes, porque sabe que é um procedimento que tem uma característica diferente. Muitas vezes a operadora que vai negar, às vezes o material que é solicitado não tem tanto a pronta entrega assim, com tanta facilidade para algumas áreas, porque a gente sabe que a gente vive num lugar que a logística que é difícil, né? É como você está dizendo, no sul e no sudeste você tem as fábricas ali, tem muitas distribuidoras e tem fábricas, então tem muitas coisas que são solicitadas na alta complexidade que Sim. A gente está falando aqui ainda em média complexidade, né? A gente não está falando na complexidade extrema, que você não tem em Manaus. Então, muitas vezes é isso que não se compreende, que fazer medicina aqui eu posso dizer que
é matar um leão por dia, né? Para ser assim bem otimista até, porque não é fácil, que você luta com N situações. E aí o médico que ele tem, pela sua formação, qual é a principal característica do médico? É buscar o melhor para o seu paciente. Sim. Ele nunca vai trabalhar negativamente para o paciente, colocando algo. A gente está falando dos bons médicos. E isso óbvio, também né? implica na escolha dos Com produtos, certeza, inclusive, né? com Porque certeza. quando ele opta por um material ou por uma escolha de um fornecedor, e eu digo pelo tempo de mercado que eu já tenho nessa área de OPME, muitas vezes, assim, a gente sabe, o médico ele pode ter uma preferência por A ou B de marca, mas muitas vezes a gente tem que também tomar muito cuidado com relação, principalmente, se aquele produto ele foi registrado, se aquele Sim. produto tem procedência, né? Se a empresa tem também todos os conceitos que qualificam ela estar no mercado, porque a gente sabe sim que toda essa questão que você falou envolve também a questão da qualidade do produto, Sim, né? sim. E nós, como fornecedores, a gente paga um alto preço para isso, a gente dispõe de material de alta tecnologia. Na maioria das vezes são materiais importados, acho que diria que 99% é material importado, né? Raramente você, assim, o Brasil ainda não é um país de tecnologia abrangente que faz a sua produção de Sim, produtos. que tem a sua produção própria. Tem né? uma escala de produção, mas ainda é muito baixa, ainda é um competidor baixo comparado à Europa e Estados Unidos. Então, assim, a gente fica ainda um pouquinho atrás. E quando a gente fala de qualidade, o próprio Brasil ainda deixa a desejar em função, e aí se a gente for tratar aqui, assim, de ponto de qualidade comparado ainda ao produto importado, o produto importado ainda sai na frente um pouco mais, em função exatamente dessa questão de conceito mesmo, de produção, né? Porque eles estão mais habituados a isso, a Alemanha hoje é um polo industrial, assim, de produtos para a saúde gigante, né? Tanto é que tem a feira hospitalar mundial lá, que eles têm, assim, um universo grande de exposição de produtos. E a cada dia que passa, se desenvolve mais produtos, se desenvolve mais novas tecnologias, né? Agora brevemente, já tem no Brasil, inclusive, eu acho que em Curitiba, se não me falha a memória, já teve um caso de cirurgia de coluna feito pela inteligência artificial, ou seja, cada vez mais isso vem trazendo um novo conceito. O médico se obriga cada vez mais a estudar mais, além de já ter estudado, né? Tem que estudar mais, porque senão ele acaba ficando para trás. Aí a minha pergunta que eu faço para vocês, voltando agora, fazendo o inverso, e os convênios, né? Porque assim, a gente sabe que o convênio acompanha tudo isso, mas como é que ele trata tudo isso? Porque muitas vezes ele deixa de autorizar um item que é fundamental. Eu já tive situações da qual o médico solicita a lista de material, mas o convênio não autoriza o principal produto, pela falta de qual conceito que ele se baseou para não autorizar o principal produto, por exemplo, numa cirurgia de endoscopia, que é uma das técnicas cirúrgicas que a gente tem hoje. A gente falou do bloqueio, né, da artrodese, e tem também hoje a endoscopia, que é uma cirurgia. Aí, se você não faz a autorização de um dos principais itens, que é o eletrodo bipolar, por exemplo, como é que o médico vai operar? É melhor não operar. Tipo assim, não faz sentido, aí, né? Aí entra na questão que a gente fala, que é o desconhecimento da técnica. Então, eu vejo assim que a gente tem que buscar aproximações com todos os players que estão envolvidos Sim. ali naquela situação. Então, o hospital ele tem que conhecer aquela técnica, aquele material. O convênio tem que conhecer também. E, na pior das hipóteses, o judiciário tem que saber. Porque, assim, eu participei de um evento que houve aqui em Manaus há umas 3 semanas sobre judicialização de algumas situações, e existe hoje um sistema que o judiciário utiliza como um certo parâmetro para auxiliar a tomada de decisão do juiz, que é um cara que não conhece nada de medicina, na maioria das vezes. Inclusive, nesse evento tinha um juiz que é médico também, né, que é uma das pessoas que hoje mais divulga esse sistema, que é o NatJus, que é onde o judiciário busca subsídios para a tomada de decisão. E lá tem muitos casos onde pode ter alguma informação ali que vá tratar alguns tipos de patologias, mas esses tipos aqui que a gente está citando hoje, que tem uma tecnologia maior, não estão ali, porque não são assim rotina. Na verdade, o que a gente está falando aqui não é uma rotina, é rotina ter a dor, mas a rotina de solicitar uma artrodese, uma endoscopia, o que é mais comum é a gente ver os bloqueios, né? Que é o procedimento mais simples. A artrodese e a endoscopia
é para graus, vamos dizer assim, mais elevados. Então, muitas vezes, o que eu vejo? Pela essa falta de conhecimento, quando se busca o judiciário, são autorizados da forma que a coisa não se concretiza. É aquela história, você ganhou, mas não levou. É a mesma coisa que você ganhar uma causa na justiça contra um devedor que não tem bem nenhum. Ele te deve, você sabe que ele te deve. Você vai lá, você vai acionar a justiça pedindo bloqueio daqueles bens, mas ele não tem nenhum bem. Você vai bloquear o quê? Então, ele tem uma dívida com você, ele foi condenado, mas não vai te pagar. Da mesma forma, muitas vezes, o que o judiciário, pela falta de entendimento até do processo, né? Não é pela falta de vontade de atender o que o beneficiário precisa, mas muitas vezes ele autoriza a cirurgia, mas ele não informa o prazo para realização, que isso daí são coisas que teriam que estar ali. Quanto tempo eu tenho para realizar? Porque que vai ser autorizado, muitas vezes até já está, mas eu preciso do todo, e aí a gente tem esse embate. Porque hoje, o que a gente vê? A gente tem esse lado onde o beneficiário, ele muitas vezes precisa de um procedimento e não tem, mas a gente vê do outro lado fraudes, né? E aí a gente hoje tem muito esse foco na questão do reembolso, né? O reembolso de procedimentos, hoje se fala muito sobre isso, e a questão das terapias para autismo, para uma série de coisas. Em relação ao que a gente está falando aqui, é a questão do custo mesmo, é aquela análise fria que muitas vezes a operadora faz, eu tenho aqui essa cânula, uma custa isso, a outra custa Y. Vou pagar a menor valor. Sem discutir. Sem discutir o resto, sem entender. conversar com o médico, muitas vezes, ou com o hospital, ou com quem quer que seja, para entrar num consenso e entender por que está sendo solicitado aquele material. Então, esse diálogo, ele não existe, porque, na verdade, existe uma animosidade de todas as partes. O convênio, ele sempre acha que o médico está utilizando a solicitação para pedir algo que não é necessário. O médico, ele já tem uma ideia de que o convênio não vai autorizar o que ele pede, e o hospital tem a mesma ideia dos dois. Então, nunca vai ter ali um consenso. Quem vai se prejudicar com isso? O paciente. Sempre o paciente. Que vai continuar com a dor, né, doutor Coração? Exatamente. Que não vai receber o melhor tratamento que a gente teria indicado, no caso. Exatamente. Por isso que é importante o que o Danilo falou sobre realmente você conhecer sobre as tecnologias, né, que estão disponíveis no mercado. Ele estava falando ali, gente, já está funcionando com inteligência artificial, né? Então, assim, a gente tem que pelo menos saber o que está hoje aqui no nosso mercado disponível que está sendo usado no dia a dia. Então, assim, tem muita informação hoje que está disponível. Então, às vezes, é até uma questão de atitude profissional, porque a responsabilidade não é só do médico. Não é só o médico que tem que saber quais são as tecnologias que estão disponíveis, que chegaram mais novas para ele usar, para ele conhecer. Não é só o fornecedor que vende o produto. É também o convênio, é também o hospital, são também os profissionais, né, que trabalham nessa área de procurar se informar, porque, por exemplo, que nem eu falei no início, né, o Danilo sempre esteve aberto para tirar dúvida, né, Danilo? Sempre teve para responder, para perguntar o que significa isso, para que serve, mostrava tudo lá. E eu vejo essa abertura em muitos fornecedores, né? Então, às vezes, o que falta realmente é a iniciativa de você buscar esse vínculo, essa informação, né, esse contato, discutir cada caso, entender do que se trata, antes de tomar uma decisão. O que acontece geralmente é que a decisão está sendo tomada antes do conhecimento, né? E hoje o que a gente vê? Temos muitas formas, temos muitos acessos para ter essa informação. Inclusive, falando, né, aproveitando isso, que o nosso tempo aqui está encerrando também, dizer que a gente tem, né, Danilo, amanhã um evento acontecendo entre 8h30 e 12 horas, né, meio-dia, ali na FlexPIC, no Instituto, um evento voltado justamente para quem trabalha nessa área de análise de pedidos, voltados para tratamento da dor, né? Então, a gente vai falar sobre os bloqueios, nós vamos falar sobre as endoscopias e sobre as artrodeses. Então, quem tem dúvida na nossa cidade, né, que deseja ter conhecimento, você já não vai mais ter desculpa, tá? Justificativa para estar negando, glosando alguma coisa sem conhecimento, porque a gente vai estar ali, né, Danilo, trazendo um especialista de produtos de fora, né? Para estar falando. Já está ali, em Manaus. Já está em Manaus, para estar falando ali sobre os procedimentos e os materiais, não é isso? Isso. É porque, assim, a gestão de OPME, ela engloba um montão de coisas, né? Desde a gestão de custos, que era o que você falava agora há pouco, com relação versus a qualidade do produto e a própria gestão hospitalar em si, né? Porque a gente sabe que são procedimentos de alto custo.
E aí o bom conhecimento do auditor, quando ele pega ali um pedido médico, ele pega uma solicitação, ele tem que entender de fato. Eu realmente já recebi N ligações quando eu trabalhava com material para hemodinâmica, o auditor ligar, ou uma pessoa de um convênio ligar perguntando o que era o stent, por exemplo, o stent coronário, né? Que hoje é muito comum, a gente sabe que é um procedimento de angioplastia. Mas eles ligavam para perguntar qual era o papel do stent, o que ele fazia, né? E de forma muito, assim, muito simples, porque também não dá para você usar muitos termos técnicos, mas para ele entender que é um dispositivo que entra na artéria coronária, que quando dilatado fica ali, se mantém, né, pérvio ali por um longo tempo, e o paciente, vai morrer com isso aí, vai morrer, o paciente já morreu com isso aí, mas não vai morrer no procedimento, ele vai ter, né, vai prolongar a vida. Vai prolongar a vida dele. E hoje, na cirurgia de coluna, é a mesma coisa. A gente trata aqui a gente falava no início aqui de dores. Não tem coisa pior no mundo que você sentir dor. Sim. Principalmente de coluna, né? Ou das costas, como diz né? Tô com dor bico de papagaio, doutor. É muito comum, né? Muito comum, degeneração, né? Mas é algo interessante que, assim, quanto mais conhecimento as pessoas que auditam, que lidam com isso no dia a dia, com os produtos de OPME, vai facilitar muito mais o nosso trabalho como fornecedor, vai facilitar os médicos que fazem os procedimentos, que fazem os seus pedidos cirúrgicos, vai facilitar para quem está fazendo esse trabalho em si e o próprio hospital, né? Então, assim, é uma curva de interessados, mas com o único objetivo que a gente falava, que é do paciente, né? Eliminar a dor, tratar o que ele precisa e voltar a ter uma qualidade de vida. Agora, é lógico que se a gente continuar sempre esbarrando em alguma situação, em algo que você vê, porque assim, parece que às vezes para mim é muito simples, falei, nossa, isso aqui não foi autorizado, é incrível, por que não autorizou isso aqui? Para ele pode ser a mesma coisa também, mas é como vocês falaram também, existe todo um contexto por trás de tudo isso que a gente precisa entender claramente a finalidade dos procedimentos em si, para que a gente possa fazer no final de tudo, sair tudo ali perfeito e não ter nenhum resultado negativo, né? Que é isso, para isso que a gente trabalha. E o distribuidor em si de material, ele investe muito. Quando a gente fala de material importado, principalmente, porque é um material de alto custo. É caro para você importar, é caro para você manter no Brasil e é caro para você vender. Não dá, muitas vezes, para você fazer uma feira de banana ali, ficar leiloando, ou criando situações que, muitas vezes, e aí é aquilo que eu falava antes, lamentavelmente, isso não é uma característica só de Manaus, mas isso é no Brasil afora, tem empresas que vêm, sabe assim, só aventurar, ou só atrapalhar o nosso trabalho, que queremos fazer a coisa bem feita, ou atrapalhar a vida do médico. E, lamentavelmente, isso acontece em todos os segmentos, não só na área de coluna, mas também em serviço de hemodinâmica. Lamentavelmente, empresas que querem, assim, trazer qualquer produto a todo custo, com um valor muito depreciado, fora do mercado, só com o objetivo de querer vender ou tentar tirar alguma barganha sobre aquilo ali. Mas, assim, acho que é importante para nós, como fornecedor, ter a nossa qualidade do produto que você vende, ter as certificações, as garantias de que isso vai trazer para o médico uma segurança daquilo que ele está pedindo, né? Porque podemos ser nós três aqui, fornecedores, e ele, o solicitante, e ele se sentir seguro, independente se ele vai usar o meu, o seu, o produto. Ele tem que ter opções. Ele tem que ter opções, exatamente. E aí, isso passa por um critério muito gigante. E tem, lamentavelmente, como você falou, que ainda acontece, muitas vezes, do convênio querer autorizar um certo produto, porque ele acha que, se esse aqui faz, esse daqui também faz, mas pode até fazer, mas será que vai trazer o resultado que se precisa? Sim. Uma cânula, a gente sabe que é uma cânula, mas quando é um produto que tem que ficar implantado no paciente, quantas recorrências você já não teve de casos assim que você operou e aí, como você falou, volta esse paciente de novo, volta a ter uma nova situação. E, às vezes, o retorno desse paciente é porque também está atribuído ao material que... A qualidade do material. A qualidade, exatamente. Que influencia na qualidade do procedimento em si. Exato. Bom, então a gente quer agradecer, né? Agradecer o Danilo. Acabou já? Poxa. Tu viu como passa rápido? Viu como nem dói, nem gera dor. Não gerou dor, exatamente.
E eu quero agradecer, né, vocês dois, doutor Coraci, na correria da vida médica que a gente já sabe, né, esteve disponível para vir aqui com a gente para esclarecer, né, muitos pontos super importantes para todos nós, né, até como paciente também, né, não só como profissionais da área da saúde, mas como pacientes também. Danilo também, né, Sou paciente também. Como paciente e com todos os seus anos de experiência. Engraçado que quando eu vou para as cirurgias com ele, eu falo, pô, eu tô com uma dor aqui na lombar. Sempre tem aqui, né? Sempre lembra, né? Deita aí. Vai levando. Peraí. Né? E a Mas gente agradece vocês aqui e agradece também que a gente está em casa nos acompanhando ou do seu trabalho, né, como a gente tem sabido. E deseja que vocês estejam conosco também amanhã no curso para esclarecer ainda mais sobre isso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.